Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em Riverwood, um subúrbio tranquilo e arborizado aninhado no coração da Flórida, a vida parecia fluir pacificamente. As majestosas ruas arborizadas, os jardins bem cuidados e as casas de estilo moderno criavam um cenário idílico. No entanto, por trás dessa fachada tranquila, a tensão começava a se infiltrar em algumas casas, incluindo a de Marcus Bennett. Marcus, na casa dos 40 anos, era um homem discretamente carismático, um empreendedor de sucesso no setor de construção sustentável. Desde a infância em Miami, ele cultivava paixão pela natureza e pela preservação das espécies locais, amor herdado do avô, um renomado biólogo. Sua vida sempre foi marcada por trabalho árduo e resiliência. Filho de um operário e uma enfermeira, ele ascendeu na carreira com muito trabalho, sem nunca esquecer suas raízes. Marcus havia realizado um sonho recentemente: comprar uma casa naquele bairro nobre, símbolo de sucesso e estabilidade para sua família. A casa era uma bela mansão de tijolos vermelhos, com janelas amplas e uma piscina cintilante, cercada por palmeiras e flores tropicais. A piscina não era apenas um luxo, era um refúgio tranquilo onde ele adorava passar as noites com seus 2 filhos, Jasmine e Elijah, de 10 e 8 anos. Mas bem ao lado morava Linda Carmichael, uma mulher de 60 e poucos anos com o rosto marcado por anos de amargura e desconfiança. Linda era aposentada do governo local, viúva há vários anos e muito arraigada. Sua casa um pouco mais antiga, com um jardim seco e algumas roseiras desbotadas, contrastava com o modernismo vibrante da casa de Marcus. Linda era conhecida na vizinhança por sua franqueza, às vezes ríspida, mas principalmente por suas opiniões fortes, tingidas de racismo latente. Ela nunca escondeu seu desconforto com a presença de Marcus e sua família, os únicos afro-americanos da vizinhança. Seus comentários ásperos, muitas vezes proferidos em voz baixa, mas ouvidos por vários vizinhos, causavam arrepios sempre que se cruzavam. No início, as conversas foram educadas, ainda que distantes. Marcus cumprimentou Linda com um sorriso, tentando aliviar o clima pesado entre eles. Mas Linda respondeu com um breve aceno de cabeça ou um olhar de reprovação. A tensão era palpável. Então, um dia, Marcus notou Linda e seus amigos usando a piscina dele. A princípio, pareceu um erro. Ela estava dizendo que a piscina dela estava suja ou em reforma. Marcus, sempre calmo, simplesmente a lembrou gentilmente de que aquela era sua propriedade particular. Linda, entendo que sua piscina não está disponível, mas preferiria que você me perguntasse antes de usar a minha, disse ele gentilmente. Linda deu de ombros, fingindo indiferença. Ah, Marcus, é só uma piscina, a gente mora num bairro, né? É para todo mundo. Marcus insistiu, desta vez com um pouco mais de firmeza. Não, Linda, esta é minha propriedade e não posso deixar qualquer um nadar nela sem permissão. Ela não se importou e logo estava de volta, desta vez com amigos, organizando pequenas reuniões e churrascos improvisados sem avisar Marcus. O barulho, as vozes alteradas e o uso incessante da piscina estavam se tornando uma fonte crescente de estresse. Marcus não era de provocar conflitos. Preferia resolver as coisas por meios formais. Escreveu várias cartas para Linda, que deixou discretamente na caixa de correio dela, explicando seus limites e expectativas. Contatou a prefeitura, que o aconselhou a registrar uma queixa em caso de intrusões repetidas. Na reunião do conselho do bairro, Marcus levantou a questão, na esperança de obter apoio. Mas alguns vizinhos, sensíveis às palavras de Linda, olharam para ele com desconfiança, como se ele estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Linda, por sua vez, só se tornou mais ousada. Ela declarou a quem quisesse ouvir: Marcus se acha um rei. Esta piscina é uma comunidade, e ele deveria aprender a compartilhar. Os comentários ásperos foram acompanhados de ações, convites não autorizados, festas barulhentas que duravam até tarde da noite. Certa noite, Marcus chegou em casa e encontrou uma festa acontecendo em sua piscina. Luzes piscando, música alta tocando, risadas irrompiam sob as palmeiras. Linda, no centro da multidão, parecia triunfante. Furioso, mas ciente de que a violência não resolveria nada, Marcus pensou bastante em uma solução. Queria deixar sua marca sem recorrer ao confronto direto, que só pioraria as coisas. Sua mente frequentemente se voltava para sua paixão,
A natureza, a vida selvagem local, o frágil equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. E se, para proteger seu lar e sua família, ele usasse um símbolo poderoso, um lembrete de que cada território tem suas próprias regras? Ele começou a procurar uma ideia que fosse eficaz e surpreendente. Algumas semanas depois da festa não autorizada que durou a noite toda, Marcos recebeu um convite profissional para participar de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável e preservação de ecossistemas nos Everglades, uma região que ele conhecia bem, mas que não visitava há anos. Aproveitando a viagem, ele decidiu reservar um tempo para se reconectar com sua primeira paixão, a vida selvagem local. Durante uma caminhada guiada em uma reserva natural, conheceu Arl Thompson, um homem de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e um olhar vivo e curioso. Arl era um renomado naturalista especializado em répteis do sul da Flórida e havia trabalhado por mais de 40 anos na preservação de jacarés e crocodilos. Durante a longa conversa perto de um pântano, Marcos discutiu suas dificuldades com sua vizinha Linda, que estava usando sua piscina sem permissão e parecia incapaz de respeitar limites. Arl ouviu atentamente, com um sorriso travesso no canto dos lábios. Sabe, Marcos, dizia Arl, batendo na água com o dedo, a natureza tem suas regras, e muitas vezes, é a hierarquia natural que impõe a paz. Aqueles que se esquecem disso sempre acabam aprendendo da maneira mais difícil. Marcos levantou uma sobrancelha, intrigado. E como isso se aplica a mim? Ele perguntou a ela. Arl se inclinou levemente, como se fosse lhe contar um segredo. Por que não mostrar a Linda que a natureza não é para brincadeira? Um pequeno lembrete da ordem natural. Imagine um grande réptil em sua propriedade, visível, mas bem guardado. Ele não apenas protegeria sua propriedade, como também seria um lembrete sutil de quem manda aqui. Marcos sorriu, divertido com a ideia, mas também sentiu que Arl havia tocado em um ponto sensível. A ideia de um símbolo, um aviso discreto, mas claro, ressoou nele. De volta ao seu país, Marcos começou a pesquisar a possibilidade de adquirir um crocodilo jovem legalmente registrado, com todas as licenças necessárias. Ele queria que tudo fosse feito corretamente, pois sua luta não era contra Linda, mas contra a injustiça e o desrespeito. Após várias tentativas, ele encontrou um criador licenciado que lhe deu um pequeno crocodilo, com cerca de 60 centímetros de comprimento, animado e curioso. Marcos mandou construir um lago seguro em seu jardim, adjacente à piscina, onde o réptil pudesse viver confortavelmente, com sistema de filtragem e proteções sólidas para evitar acidentes. O lago foi cuidadosamente projetado, cercado por plantas aquáticas e pedras, criando um pequeno oásis selvagem visível do terraço e da piscina. O crocodilo, que ele batizou de Justiça, rapidamente se tornou a nova curiosidade da vizinhança. Os vizinhos paravam para observar o animal, meio fascinados, meio apreensivos. Não demorou muito para Linda notar a nova moradora no jardim de Marcos. Numa manhã de verão, ela se aproximou da piscina, intrigada e desconfiada. Naquele dia, quando ela estava prestes a cruzar a linha novamente e caminhar em direção à piscina, Marcos a interceptou calmamente. Linda, ele disse a ela com uma voz calma, mas firme, eu já pedi várias vezes para você não vir aqui sem permissão. Ela cruzou os braços, resmungando. É só uma piscina, Marcos. Moramos em um bairro, ela deveria ser compartilhada. Marcos olhou para ela com calma e intensidade, depois apontou para a piscina vizinha. Acho que você só entende a linguagem da natureza. Ele mostrou a ela o crocodilo nadando pacificamente, com seus penetrantes olhos negros olhando fixamente para a água. Esta criatura é mais que um animal. É um símbolo. Este é o meu território. E ninguém vem invadi-lo sem respeitar as regras. Linda, pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Aquele pequeno crocodilo representava um muro invisível que ela não podia atravessar sem consequências. O peso dessa presença simbólica, misturado à sua própria consciência, ainda que reprimida, da ordem natural e dos limites que não deveriam ser ultrapassados, a fez recuar. Naquele dia, o crocodilo deixou de ser apenas um animal exótico em um jardim para se tornar um símbolo vivo de dignidade, respeito e uma justiça silenciosa, porém implacável. A partir de então, Linda passou a evitar a piscina de Marcos, e rumores se espalharam pela vizinhança. Alguns viam Justiça como um animal perigoso, outros como um mero bicho de estimação. Mas todos entendiam que Marcos, com uma ideia inesperada,
havia restaurado seu espaço e sua paz. Com o passar das semanas, Linda, lenta mas seguramente, parou de usar a piscina de Marcos. Cada vez que via Justiça deslizando silenciosamente para dentro da piscina, um toque de cautela, e talvez pela primeira vez, um toque de respeito, a fazia recuar. Aquele pequeno crocodilo, aparentemente frágil à primeira vista, agora personificava uma fronteira clara, um lembrete vivo de que certos limites não podiam ser ultrapassados impunemente. Marcos, por sua vez, não queria que essa história se resumisse a um simples conflito entre vizinhos. Ele aproveitou a oportunidade para transformar esse símbolo em uma ponte entre os moradores de Riverwood. Organizando uma reunião de portas abertas em seu jardim, ele convidou famílias, crianças e adolescentes do bairro para conhecer Justiça, o crocodilo. Durante o dia, Marcos explicou com entusiasmo a importância da vida selvagem local, o papel essencial que os crocodilos desempenham no ecossistema dos Everglades e, acima de tudo, o paralelo entre o respeito aos animais selvagens e o respeito às pessoas, aos espaços e às diferenças. Ele enfatizou que este lago não era apenas um habitat para um animal, mas uma metáfora viva para a coexistência e o respeito mútuo. Os vizinhos, inicialmente intrigados, aos poucos foram se encantando. As crianças se maravilharam com Justiça, os adultos fizeram perguntas e uma nova atmosfera começou a se instalar na vizinhança. O medo inicial deu lugar à curiosidade, depois ao respeito. Linda também participou de uma dessas reuniões. A princípio, ela se afastou, cruzando os braços, olhando Marcos com cautela. Mas, ao observar a atenção e o respeito que seus vizinhos demonstravam por essa iniciativa, uma lenta transformação ocorreu dentro dela. Aos poucos, ela se viu refletindo sobre seu próprio comportamento. As palavras de Marcos, o simbolismo do crocodilo e, principalmente, a maneira como ele conseguirá defender seu espaço sem ódio ou violência, ressoaram nela. Essa mulher, que parecia durona à primeira vista, revelava uma vulnerabilidade que ela mesma lutava para reconhecer. O medo de ficar isolada, o medo da mudança, o medo de perder o rumo. Certa noite, durante uma reunião informal de vizinhos, Linda criou coragem e se aproximou de Marcos, com um olhar franco, mas humilde. Marcos, disse ela calmamente, quero me desculpar. Eu nunca deveria ter usado sua piscina sem pedir. Eu fui teimosa, e isso não é justo. Você demonstrou que o respeito deve ser mútuo, e eu agradeço por isso. Marcos sorriu, tocado por essa sinceridade. Linda, ele respondeu, o que importa é o que faremos depois. Obrigado por reconhecer isso. A história de Justiça e a reconciliação entre Marcos e Linda se espalhou rapidamente por Riverwood, tornando-se uma lenda local contada com uma mistura de humor, orgulho e consideração. A mídia local chegou a entrevistar Marcos, intrigada com a história improvável de como um crocodilo se tornou um símbolo contra o racismo e a favor do respeito. O crocodilo cresceu pacificamente, sem ser perturbado, assim como as mudanças no bairro. Com o tempo, Marcos e Linda encontraram um equilíbrio. Não se tornaram amigos íntimos, mas desenvolveram uma forma de respeito mútuo, simbolizando que o bairro poderia se tornar um lugar onde a diversidade era aceita, onde os conflitos podiam ser resolvidos com inteligência, humor e humanidade. Riverwood, graças a essa estranha história, tornou-se um pouco mais unida, um pouco mais consciente, um pouco mais viva.